Oi, eu sou a Mili. Março se encerrou e com ele a minha participação no projeto Março Asiático. Esse foi o segundo ano em que participei, separando obras asiáticas para ler nesse período. Eu agradeço muito a Margaret pela idealização do projeto. Diferente de fevereiro, onde por conta do pequeno mês Pequenas Leituras, eu li diversos livros pequenos e fofos, o Março Asiático foi um mês pesado, com um calhamaço e sangue pingando das páginas. Devido ao tema, também publiquei vídeos com resenhas ambientadas na China, no caso, a trilogia do Problema dos Três Corpos. Será que eu consegui ler todos os livros que selecionei? Confira a seguir. Ao longo de todo o mês, eu li o Romance dos Três Reinos, de Luo Guanzhong, em uma tradução fiel e vibrante para o inglês deste grande clássico chinês. Esse livro traz muitos fatos históricos ocorridos em um dos períodos mais tensos da China. Próximo ao ano 200, a dinastia Han estava em declínio, e vários governantes clamavam para si a soberania sobre diferentes regiões. O país chegou a ser dividido em 3 reinos, daí o nome do livro. Eu sou fã dos livros de Bernard Cornwell e de Game of Thrones, e com essa bagagem, recomendo muito a vocês a leitura do Romance dos Três Reinos. É um livro recheado de batalhas, mortes de todo tipo, até de susto, crueldade, um pouco de fantasia e, principalmente, é uma aula de estratégia. Nesse sentido, é como se fosse a arte da guerra aplicada na prática. Se, em livros orientais, gravar o nome dos personagens é difícil, aqui esse problema é mitigado, pois os personagens morrem logo. Também li Terráqueos, de Sayaka Murata. Eu nem sei direito o que falar desse livro, mas posso resumi-lo em uma palavra: é bizarro. No começo, o tema me pareceu similar à Querida Kombini, com personagens desajustados na sociedade japonesa, mas o segundo capítulo foi bem tenso. Depois dele, abracei a bizarrice da história e não consegui mais parar de ler. A cada página, a autora me surpreendia com descrições impossíveis de adivinhar. O final é surreal. Ainda estou digerindo ele. Enfim, também gostei muito desse livro. Outro livro que me trouxe um sentimento amargo foi A Acusação de Bandi. Bandi, na verdade, é um nome fictício do autor. O livro é excelente, com contos clandestinos da Coreia do Norte. Mas como assim contos clandestinos? Comumente, livros de autores norte-coreanos são escritos por dissidentes, que por vezes relatam sua própria experiência. Já Bandi é diferente, ele ainda vive na Coreia do Norte, e seus contos são predominantemente críticos ao regime totalitário, tanto que a própria retirada do livro do país poderia ser um conto à parte. Ele realmente expõe as dificuldades de quem vive sob esse regime, e de quem é acusado de ser antirrevolucionário. Apesar dos contos terem me causado mal-estar, eu realmente gostei de todos eles, mas acho que o primeiro e o último foram os que mais me impactaram. Em ambos os casos, os personagens sofrem as consequências de algo que eles nem fizeram, seja por conta de algo que algum parente próximo tenha feito ou por algo que aconteceu há 3 gerações atrás, independente dessa acusação ser verídica ou não. Também me chamou a atenção quando alguns contos relatavam alguma situação aparentemente corriqueira, até levar ao ápice do personagem se dar conta de sua realidade cruel. Por fim, eu selecionei um conto de horror para ler em uma noite tranquila, Santos de Sampaguita, de Alyssa Wong. Confesso que eu esperava um pouco mais em termos de impacto, de susto. Ainda assim, gostei do conto. Ele mostra o quanto a presença de deuses, demônios e pactos dos humanos com essas entidades está presente na cultura filipina. Se isso é fato ou ficção, não consigo afirmar,
foi o meu primeiro contato com seres conhecidos como Aswang, que são criaturas sobrenaturais do folclore filipino. Ainda pretendo ler outras obras com esse tema no futuro. Março foi um mês de leituras densas e pesadas. E a leitura mais leve foi um conto de horror, dá para acreditar nisso? Como eu passei boa parte do mês lendo um calhamaço, eu não consegui ler Corações Sujos, mas pretendo lê-lo ainda em abril, junto com outros livros pendentes de fevereiro. Eu também iniciei um desejo antigo, de ter contato com uma língua oriental, e comecei a estudar chinês. Lembram que eu mostrei no início do mês uma foto da minha humana com um vaso decorado com ideogramas? Então, eu estou adorando praticar a caligrafia chinesa. É quase uma terapia. Também retomei o Neko Atsume, que é um ótimo jogo onde cuidamos de gatinhos. Talvez o que eu mais goste nos japoneses é o seu amor por gatos. Sim, sou uma gata e estou puxando a sardinha para o meu lado. E vendo as leituras pesadas que tive em março, acho que vou pegar alguns livros mais leves, incluindo alguma literatura felina, para me recuperar. E vocês, gostaram dos livros que eu trouxe nesse mês? Já conheciam algum? Deixem um comentário. Nos vemos no próximo vídeo. Até!